feita, né? Ela se faz, né, pelas trajetórias também que os usuários vão construindo. E aí o AT vai acompanhando isso. E aí acho que é uma marca também do Rio Grande do Sul, por essa história também, mas é de reconhecer o acompanhamento terapêutico. No campo das políticas públicas, reconhecer essa função, né? O Estado reconhece, né, e oferece uma formação para isso, mas também nas conferências de saúde mental, né, o acompanhamento terapêutico aparece, né, e é requisitado, então, como uma função, como uma prática presente, né, a ser garantido, né, pela política de saúde mental. Que o acompanhamento terapêutico tem um foco no usuário, que ele perpassa por esses diferentes espaços, dispositivos, e pode se colocar como mediador em instruções físicas, mas que o foco é o usuário. A gente chegou a ver, assim, uma coisa que eu estava pensando, se é uma discussão mais teórica, a partir da psicanálise, a discussão da parecida, tal, se é uma coisa que a gente pode definir como uma função da T, sabe? Se é uma questão teórica ou se é uma questão do que se espera desse tipo de serviços também usuário. Eu acho que isso é uma diretriz do próprio SUS, né? Assim, que o cuidado seja usuário centrado, assim, né? Mas aí é que não basta dizer isso, né? Porque também é uma experiência que a gente tem se deparado nesse momento do trabalho e nessa experiência de acolher demandas de instituições diversas e se ver com redes diversas de serviço em torno de um caso, é que essa perspectiva usuário centrada, ela muito facilmente se transforma num cercamento do usuário, né? E aí a gente tem que fazer um esforço, assim, um pouco de limpar o terreno para poder fazer uma escuta de, afinal de contas, onde é que está esse, né? Onde é que está o usuário, onde é que está o sujeito, que pista que ele nos dá da direção a tomar um trabalho, assim, né? Porque às vezes quando essa rede, a gente às vezes, né, falava de manhã, a gente não tem rede, a rede não funciona, não opera, mas quando a gente tem uma rede que opera, também aí tem um cuidado a tomar também com isso, porque quando uma rede opera, né, às vezes o usuário fica capturado, né, pelas políticas. Essa cola, por exemplo, não tem furo, não tem espaço. Carrega, assim, né? Então tem essa família que eu falei, né, que então é um casal, 4 filhos, e daí a gente reúne uma série de serviços para olhar para o caso. Assim. Quando o AT foi requisitado, foi requisitado pelo CREAS, na primeira visita ao serviço, então foram 2 estagiárias, ao serviço não, na primeira visita à casa, né, a família, o casal, receberam super bem, as 2 e tal, né, na hora de sair o pai, então, né, às vezes dizia assim, elas brincando, dizia assim, a próxima vez então eu vou arrumar 2 vassouras para vocês, né? Se vocês vieram ajudar, vou arrumar 2 vassouras para vocês varrerem aqui a casa. Que denunciava também a perspectiva higienista, assim, né? Que era a demanda que vinha para a gente, era de ajudar eles a pôr em ordem a casa, que era muito desorganizado, porque eles tinham risco deles perderem a guarda das crianças e tal. E ao mesmo tempo tinha uma amorosidade que circulava naquela casa que era muito tocante, assim, né? Mas no meio dessa amorosidade, assim, sujeira, e assim, então o pedido era de repente que fosse lá, limpar, pôr em ordem, né? E eles denunciam isso, eles recebem e fazem assim. Aí a gente resolve que vai passear, né? E azar, dane-se, né? E os serviços ficam assim, mas como você até não está podendo ter que para fazer, né? Tinha uma brincadeira que diziam assim, o CREAS estava sendo intencionado no seu serviço de história, que a criança é esse, sair para passear com
família, aquele estado e tal. Vai pra casa que tá suja. A casa tá suja, tá tudo em desordem, né? E dizia assim, quem não chama os ateus da Analice, assim, tinha uma ideia de que são os ateus ligados ao grupo e fazer diferente, que aqueles ateus não estavam. Mas, e o interessante é que na medida também que elas saem disso, assim, começam a sair do corpo às 3 e tal, elas começam a escutar, né, coisas desse casal que não chegavam a ser eles se protegiam de contato, porque eles precisavam se proteger do cercamento que sofriam de todas as políticas e mais a vizinhança, né, e todas as instituições envolvidas. Não sei. Então, como a gente dialoga com o sistema SUS, aqui eu não sei exatamente. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. O PTS, que é um programa terapêutico singular. Eu vou muitas unidades de atenção básica e eles, assim, em alguns momentos acham que é uma ferramenta interessante, mas ela não dialoga com a lógica da produtividade do serviço. Porque ela demanda mais tempo. Só que eu sempre tento pôr ela em diálogo. Assim, olha, como é que a gente pode imputar ela para dentro do sistema para dialogar com isso dentro de vocês. E sempre fica como fazer isso. E eu fiquei pensando o AT também, nessa lógica de um dispositivo que possa ofertar uma abertura da instituição para fora, que tenha uma riqueza de coisas, como é que ela pode também dialogar com essa ferramenta administrativa mais dura? Porque eu estou pensando em uns espaços de gestão, esse tipo de diálogo assim, próximo. Se não é um gestor que está motivado, que tem uma abertura para isso, como no Rio Grande do Sul agora tem alguém que tem essa abertura, tem uma vivência, uma militância, se o gestor não tem isso next, próximo, não me interessa. Então, como é que fazer esse diálogo institucional para dar esse espaço? Eu acho que é uma questão a enfrentar, assim, na verdade. Eu confesso que eu tenho olhado muito mais para ter como esse dispositivo de informação e na relação com a rede, no tensionamento, com algumas práticas, mas eu não chego aí, né? Eu fico pensando, esse caso que eu contei, né, da moça que acumula sucata, que o AT entra no trabalho e produz anjinhos, um mínimo daquela sucata. Não tem medida, não tem nada que meça isso. Né? Mas a gente precisa dialogar com isso. A gente precisa achar um espaço, porque se for pensar nas lógicas, o agente comunitário, no próprio sistema de informação, atenção básica e outros de vigilância, é um diálogo que a saúde mental está perdendo espaço, porque ela não dialoga tão bem com isso. Sim. A gente perde força de política para se colocar, porque não consegue dialogar tão bem. Eu não estou dizendo que tem que ir goela abaixo de qualquer jeito, mas criar espaço para discutir isso, porque o que volta quando se faz uma oferta que é bacana, pensando na clínica ampliada, por exemplo, que é uma abertura de uma série de coisas, aí volta assim, tá, mas o meu trabalho, o meu dia a dia, eu não consigo colocar isso em algum espaço. Entende? Então vamos pensar, vamos ver o CIAP, a classificação da atenção primária de saúde, de repente tem uma saída ali, porque não adianta a gente ter no final algo que eu, pensando agora nos espaços de gestão, não estou desconsiderando a parte da clínica, mas assim, pondo em diálogo uma coisa que às vezes não está tão em evidência, que no final eu acho que é onde a gente escorrega, que é não saber dialogar com o sistema de informação e a parte mais dura e processual do trabalho, que muitos gestores, muitos espaços têm lidado com isso. Sei que pode ser uma discussão meio fora, meio descolada dessa discussão aqui, mas que eu venho me questionando há muito tempo. Na saúde mental, como é que a gente faz o elo não ficar por fora, achando que o carro, qualquer outro serviço é o umbigo do mundo. Entende? Porque o Ministério está dizendo outra coisa. Faz tempo. Eu não sei, assim, quando tu tinha uma questão importante, acho que vai no eixo de pensar o AT como dispositivo, na medida que ele está todo numa rede, né, de, enfim, outros dispositivos de saúde, mas também de jogos de poder. Eu acho que a gente tem um desafio muito grande em relacionar
saúde mental e os avanços que a gente pode ter sem criar um questionamento em relação à lógica da produtividade. Né? Se a gente tem uma dificuldade de diálogo, eu acho que tem uma relação de poder dada aí em relação à atenção em relação à reforma psiquiátrica, a um outro modelo de gestão. Porque realmente tem um modelo de gestão que esse tipo de atenção, esse tipo de olhar em relação ao sujeito, de temporalidade mesmo, né? Que hoje em dia tu tá num CAPS e você ter tabela de produtividade de quantas pessoas tu atende por dia, entende? Ou quererem que a gente atenda, sei lá, faça grupo porque é mais efetivo e mais produtivo do que o atendimento individual. Como você vai pensar em projeto terapêutico singular a partir da lógica da produtividade, né? Então, eu acho que tem um campo que é pensar que qualquer clínica se dá no campo social e das relações de poder, e que o nosso desafio na saúde mental, numa gestão de uma linha mais dura, está em também questionar essas lógicas que vêm se naturalizando, e parece que a gente de um certo lado, tem que estar sempre criando meandros e se articulando nessa lógica, só que essa é uma lógica de captura. Eu acho que tem um limite muito profundo do diálogo e do tensionamento político que a gente observa nos últimos anos, por exemplo, que é criar um investimento enorme, um avanço enorme nos debates dentro da academia, mas no cotidiano dos CAPS tem um número de denúncias muito grandes dos profissionais ligados à reforma psiquiátrica estarem saindo do serviço e a gente está assumindo uma lógica de ambulatório. Como que a gente vai dialogar a questão do acompanhamento terapêutico nessa questão, né? Então, eu acho que tem algo da clínica e da política que é algo situacional, assim, né? O acompanhamento terapêutico faz parte de uma proposta que ressoa junto com a reforma psiquiátrica, com uma lógica antimanicomial de ação, de atenção. Então, acho que esse diálogo passa por isso e ver o quanto a gente está num momento crítico mesmo. Que eu acho que esse diálogo, ele tem que ser social em relação ao modelo de atenção, entende? Me preocupa a gente ficar buscando as brechas onde a gente pode se amarrar para conseguir estar funcionando nessa lógica, porque essa lógica, para mim, ela aos poucos está minando os avanços que a gente tem construído. A gente tensiona, a gente tem poder de resistência, a gente está aí resistindo. Eu acho que estamos resistindo diferente dentro dos territórios bravamente, assim. Mas para mim pensar clínica política é pensar, por exemplo, a defesa profunda da reforma psiquiátrica, por exemplo. Não tem como a gente inserir outras lógicas de atenção no apoio, de fato, pensar o sujeito nesse sentido, sabe? E aí, essa coisa da gestão, se adaptar à gestão, eu acho que é onde a gente vem cedendo há muito tempo e perdendo o fio da meada. Por exemplo, nos processos de ambulatorização dos CAPs, sabe? Mas eu não falo de adaptação, eu falo de habitar espaços de conflito. Como é que a gente habita esse espaço de conflito? Não é seguir tirado, senão não estaria na máquina do Estado para fazer por dentro. Sim, sim. Não é também por fora dizer isso não serve. É como é que a gente habita esse espaço e dialoga com eles. Porque não é eles que têm que se apropriar da nossa linguagem. Não é eles. Mas essa linguagem diz de uma forma de funcionar, né, também. Por exemplo, a produtividade, a efetividade, a eficácia são da ordem de uma linguagem que vão pensar certos lugares de relação e vão se posicionar nesse campo do poder. Capital? Sim, a partir do momento em que a gente vai ter que operar nessa lógica, existe essa linguagem, ela leva a uma perda. Então, eu acho que existe um tensionamento em relação à própria linguagem da gestão. Se a gente não questionar o modelo produtivista que a saúde mental vem assumindo no Brasil, tem algo, uma qualidade e a qualidade da humanização que, sinceramente, eu acho muito difícil de manter. Porque essa linguagem não se pauta na condição do humano. Mas esse tensionamento concordo, eu acho que ele tem vários campos. Acho que tem um campo interno, mas também tem o campo do movimento social, tem a resistência de vários campos, né? Mas eu acho que tem, assim, eu não acho que a gente, por exemplo, vai conseguir, de fato, produzir uma humanização profunda dentro dessa lógica produtivista, sabe? Eu já penso diferente. Eu acho que a gente tem outra maneira de fazer isso sim. Eu trabalhei com a saúde indígena durante 7 anos. E eu só fui entender essa lógica quando eu comecei a fazer os conselhos de saúde indígena. E foi através deles que a gente conseguiu muita coisa. Porque a gente levou o problema para eles e eles nos deram a solução. Eles começaram a questionar os gestores em relação ao atendimento da saúde deles. Foi eles que deram apoio para a gente receber recursos para poder prestar a saúde a eles. Mas é o que melhorou. Você pode ver que de 7 anos para cá, a saúde indígena hoje é
vista de outra forma, coisa que eles não tinham nada. Quando eu entrei na aldeia, que eu vi, eu fiquei horrorizada. Né? Eles eram jogados, não tinha atenção nenhuma. E eu inseri eles dentro da atenção à saúde do município como conselheiro de saúde indígena. Eu falei, é através do conselho que vocês vão conseguir. E foi por ali que a gente conseguiu. Porque essa lógica da produtividade, que você tem que produzir e tudo, é a lógica capitalista. Tá? Se o prefeito ele recebe o recurso, ele faz. Se ele não recebe, ele não faz. E a forma de você buscar esse atendimento diferenciado é o próprio usuário que vai dar essa forma. Se a gente conseguir levar eles, juntar eles e colocar eles esses problemas, eles conseguem, né, criar formas e modelos de forma que ele entra como gestor e ele consegue convencer o gestor que realmente precisa daquele tipo de atendimento. Se não for eles, a gente como técnico, a gente vai bater e dar muito em ponto de faca. Você vai ficar contigo, não. Vai escorregando, como o Carlos falou, a gente escorrega. Porque quando chega para bater neles, eles falam isso aqui. E quando vai no usuário já é diferente. A avaliação do trabalho se dá pelo número. Sim. Por exemplo, é exigido que se faça grupos ao invés de ser um Eu avaliar amigos caçadeiros por causa disso. Porque eu questionava com eles essas questões. Ó, precisa disso. De que forma a gente pode fazer? Como é que vocês podem estar agindo? Como é que vocês podem estar pressionando o gestor para a gente conseguir isso aqui? E eles iam lá e conseguiam. Eu acho que não é. Acho que a gente tem que relacionar com os gestores, mas a gente não pode ficar mercê da lógica, né? Para eles que existe necessidade daquele atendimento. Mas daí é pela lógica da condição dessas pessoas, das populações indígenas, e não pela lógica que o gestor está sempre impondo, que é uma linguagem da comunidade. Sim, mas se você vê, vem do Ministério está sempre de cima para baixo. Sim. E se a gente e a humanização é o contrário, ela é de baixo para cima. E é por aí que a gente consegue. Se não for desse jeito... Quando as pessoas aparecem também, acho que tem a gente isso, né? Fica quando amarrado. o sujeito aparece que você também tensiona. Porque se a gente for trabalhar só na lógica dos números, não é muito fácil do sujeito. Não, eu digo, não é só na lógica. Mas eu pus essa questão para te pensar, eu acho que ela é pertinente, para mim, que eu tenho influenciado as coisas. Não é só isso, não é tanto nem tão pouco, mas é que eu estou contra essa proposta de olhar com atenção para espaços de cuidado. Não sou contra, longe disso, mas é como é que a gente abre um diálogo sobre temas que às vezes não se evidenciam, como é que a gente justifica algumas necessidades por projetos, por planos de ações que às vezes são muito cenários. É difícil de dizer que uma produção, um usuário, demorou um tempo e que eu participei daquilo. Como é que eu vou mensurar isso? Como é que eu vou colocar isso em contato com uma outra lógica? Não é só usar uma lógica, mas também usar dela, abrir uma outra coisa que a gente não sabe o que é ainda, talvez, mas que também é necessário, porque negá-la, a gente vai estar se excluindo do processo. Eu acho que tem uma coisa das gestões, só para dar um exemplo, por exemplo, aqui de Florianópolis. A gente não tem uma residência terapêutica, né? O que chamam de residência terapêutica aqui para quem uma residência terapêutica que é grudada no hospital psiquiátrico não assume sua função de residência terapêutica. Ou foi feito um projeto minucioso, trabalhado, existe a verba, mas não é do interesse da gestão que essa residência saia. E esse projeto, pronto, assinado, justificativa, todos os elementos dele, dentro da linguagem da gestão, dentro da linguagem do serviço, dentro de todos os trâmites, não. E aí? Entende? Esse sentido de que, assim, essa brecha, na verdade, acho que existem vários instrumentos discursivos que a gente consegue operar, a gente acaba entrando, tem as políticas públicas, hoje em dia a gente tem muita coisa para se referendar. O que as conferências assumiram nos últimos anos são elementos que dá para a gente produzir muito diálogo, sabe? Mas aí que tá, é uma questão argumentativa, é isso que eu falo das relações de poder, é uma questão argumentativa, porque argumentação por argumentação, a gente tem um acúmulo histórico, prático, profundo. Mas mesmo diante disso, o projeto lá pronto, justificado, a verba garantida, isso não é feito. E aí que tá, que eu acho que tem a questão da linguagem da gestão e das relações de poder, desse tensionamento em relação a esses modelos. Então tem algo a pensar. Como que a gente produz as gestões? Que os sujeitos estão nos lugares da gestão? Porque senão sempre parece que é falta de esforço do nosso lado. Né? E na verdade o que eu vejo é uma gama de profissionais e estudantes, e assim, né, dentro da academia trabalhando muito. Mas pelo menos em Floripa a gente tem um tensionamento
histórico, que é isso, assim, não é falta de investir numa linguagem, bate na porta, sabe? E aí que eu acho que a gente tem uma atenção muito grande, realmente. Que ó, a gente precisa disso, né? A gente tem grana para isso, mas isso não sai do papel. Os lugares onde você tem uma potência de poder nesses lugares, nesses postos, é muito mais fácil você encontrar espaço para os dois trabalhos por dentro. Os lugares que são mais monolíticos, onde não existe esse tensionamento, os postos-chave é muito mais difícil. Porque com quem você vai fazer aliança? Porque é muito difícil quando você está falando de diálogo, eu tenho muita experiência também, muita batalha. E eu vejo que há um limite, porque se a gente pega mesmo da perspectiva, que não é a nossa, mas da perspectiva dos iluministas, kantianos, tal, que achavam que era possível, através da comunicação, como Adler, por exemplo, que era possível, conversando, você se entender através do diálogo. Isso é típico dessa forma de pensar. A ONU produz disso, outros organismos por aí. Mas o que se percebeu é que há um limite para isso, porque se você não compartilha um mínimo de uma base valorativa comum, são duas lógicas que não conversam entre si. E aí surge realmente um outro tipo de luta, que é esse que se dá no limite do diálogo, e que a gente está vivendo muito no mundo hoje em dia. De fato, vem essa. Se você entra nessa linguagem da gestão e você se deixa levar por ela, porque às vezes ela é muito difícil de julgar, você não consegue achar espaço mesmo de fazer nem por dentro. Então, a necessidade de ter um posicionamento claro do ponto de vista político, né? E ao mesmo tempo saber que para conseguir fazer alguma coisa você vai ter que ter uma estratégia, um plano de trabalho, como a gente tem uma proposta de tratamento das pessoas que a gente atende, né? A gente tem que ter isso também no plano social. Se não fizer isso, fica muito difícil, porque é muito fácil ser capturado por isso. Que não é só o discurso, são todos os mecanismos de envolvimento, de cooptação, são os laços afetivos que se estabelecem por força disso, todos os mecanismos institucionais, de integração, todas as técnicas, né, que existem para fazer com que as diferenças sejam jogadas para baixo do tapete. A gente tem uma dificuldade muito grande. Agora, eu me lembrei de uma frase do nosso conferencista, nosso convidado de ontem, que ele dizia assim: a gente vive muito bem com a contradição enquanto ela não é denunciada. E assim, da minha experiência, eu acho que grande parte do tempo, essa, não digo que seja a principal, mas essa é uma dificuldade muito grande de você se colocar num lugar que aponta o dedo para o outro e denuncia a contradição do outro. É muito difícil você ficar nesse lugar. Às vezes você trabalha com as pessoas, passa o dia inteiro ali. Tem um sociólogo, Richard, que estudou os partidos políticos na década de 20, 30, os partidos social-democratas alemães. Então ele teorizou em cima do que ele chama a lei de ferro das oligarquias. Vai dando conta desse processo de alguém que é representante de determinadas ideias, determinadas posturas, e ele é eleito, vamos dizer, para representar esse interesse. Aos poucos, ele vai se envolvendo com os outros representantes, vai perdendo contato com aqueles que ele representava e vai se deixando tomar por essa outra lógica. E a gente vê isso acontecer só daí em volta. Então, eu acho que essa é uma questão muito complexa mesmo, e que existe um movimento para obscurecer essa questão, né? E especialmente no que diz respeito a isso, que há uma luta de poder, há a possibilidade de você avançar pelo diálogo, desde que você tem um patamar mínimo de coisas que você compartilha com o outro, para dizer, bom, só que nós dois estamos de acordo, então a partir daqui é isso. Mas há limites para isso, porque os valores que orientam essas coisas são diferentes, as apostas que as pessoas fazem são diferentes. E acho que o que a gente vive hoje no Brasil é essa tensão entre uma perspectiva de gestão produtivista e tal, e a defesa de determinados valores ali, que se chocam contra isso. E poder se equilibrar, viver, trabalhar e ter alguma alegria na vida, vivendo essa tensão, é realmente um desafio que não tem uma resposta. É no caso a caso. É no caso a caso, ali no dia a dia, naquilo que a gente enfrenta e tal. E é uma batalha para não se deixar. Especialmente quando a gente vai subindo na hierarquia, a vida da gente vai melhorando, a gente vai tendo acesso a certas coisas que são bacanas. É difícil. Não é fácil, não. A verdade também é uma
das pessoas. Você tem que ter muito desejo, sabe? Um desejo muito decidido para não se deixar levar. Desculpa aí. Foi mal, acho que faz parte disso. Só não sei como seguir agora. O senhor tentou, as perguntas, se vocês querem seguir, você conversa, fazer outras perguntas também.